senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigas e amigos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet. Nós temos hoje a quarta palestra do ciclo Brasil 2050. A de hoje essa conferencista será o professor Sérgio Abranches, que acho que já nos conhecemos, já esteve aqui algumas vezes. Sérgio Abranches tem um PhD em Ciência Política na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ficou, sobretudo, conhecido entre nós foi uma das poucas pessoas que cunhou uma expressão que é o presidencialismo de coalizão, que viralizou, para usar uma palavra do momento, e isso foi publicado em 88, um artigo em 88, e realmente essa expressão acabou sendo adotada entre nós, e é totalmente devida a este artigo seminal que ele publicou em 88. Depois disso, ele atualizou um pouco este trabalho num livro de 2018, Presidencialismo de Coalizão, Raiz e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Saiu pela Companhia das Letras em 2018. Além disso, ele tem se dedicado também à preocupância com o problema ecológico, tem dado assessoria e tem também falado e escrito sobre esse tema. Mas aqui hoje, o convite foi que ele falasse sobre a parte realmente mais política, no caso brasileiro. Eu não sei bem, eu acho que você deu um título um pouco diferente. Como é que foi? Não. A grande transição do século XXI e o futuro do Brasil. Sérgio Abranches também tem feito excursões na literatura, na ficção. Acho que você já publicou uns 2 romances, né? De qualquer maneira, é uma autoridade indiscutível no tema, né, de política brasileira, a partir do século XX, sobretudo durante a ditadura para cá. E é com grande prazer que eu agradeço a presença dele aqui e passo já a palavra para o Sérgio Abranches. Muito obrigado, Zé Murilo, acadêmica Ana Maria, acadêmicos amigos presentes aqui, meus caros, minhas caras. O Zé Murilo me pediu para fazer o impossível, né? Falar sobre o Brasil 2050 da perspectiva da política. Isso aí tem 2 perigos envolvidos. Um, de eu ficar aqui em silêncio durante o tempo que me foi dedicado à minha palestra. O outro é de fazer uma palestra tão distópica, tão carregada de pesadelos, que seria intolerável. E então eu resolvi me socorrer do que eu já vinha escrevendo sobre o mundo e o Brasil, dessa perspectiva de pensar grandes mudanças e tendências do presente e do futuro. Isso tem a ver com a percepção aguda de todos os analistas que olham o mundo hoje, de que nós estamos numa metamorfose. O mundo está passando por uma metamorfose, de uma transição muito radical. Talvez os historiadores do futuro dirão que foi muito mais radical do que a transição da Idade Média para o Renascimento e o Iluminismo, porque ela tem uma característica diferenciada em relação às mudanças, a outras mudanças, a Revolução Industrial, é que são todas mudanças muito convergentes, e todas elas desafiam radicalmente todos os modelos científicos de pensamento e as práticas que a gente veio desenvolvendo ao longo dos séculos XIX e século XX.
e nos põe diante de alguns desafios muito agudos, muito importantes. E essa é a matéria-prima da política. A matéria-prima da política é fazer escolhas a respeito do presente e fazer escolhas a respeito do futuro desejado. O futuro é sempre imprevisível, mas nesses momentos de turbulência, de mudanças tão radicais como que nós estamos vendo agora, ele é muito mais imprevisível. Ele é completamente impassível diante das nossas velhas categorias. Elas não cabem no futuro que está se desenvolvendo. Eu tenho um amigo que é professor de neurologia e de neurocirurgia, e ele diz o seguinte: olha, eu falo para meus alunos que eu vou ensinar para eles uma medicina que eles não vão praticar, porque a medicina vai mudar tão radicalmente que eu não saberia fazer o que eu faço hoje no novo código. São mudanças tanto na estrutura da economia, da sociedade, da política, quanto na ciência, na tecnologia, todas convergentes por conta de uma tecnologia que perpassa todas elas, que é a tecnologia digital. A digitalização do mundo permitiu que se enxergasse mais coisas microscópicas e submicroscópicas, produzindo uma ciência, a nanociência, que hoje consegue nos ameaçar com uma série de mudanças absolutamente radicais. A biologia, a partir da genômica, a biologia sintética, se diferencia radicalmente da biologia tradicional, convencional. E hoje nós lemos no jornal que a Google, que é um fruto desse momento da transição, que é uma nova forma de empresa e de negócio e de serviço, né? Anunciou e publicou na revista Nature, que é uma revista bastante conceituada na área científica, que ela conseguiu demonstrar a supremacia quântica, fazer um computador que é capaz de fazer cálculos brutalmente mais rápido e em maior volume do que os computadores tradicionais, que já são espantosamente rápidos e têm uma capacidade enorme de computação. Isso vai produzir uma espécie assim de salto duplo carpado na mudança, nesse salto que a gente já estava dando. Quer dizer, todas as coisas que estavam mudando muito radicalmente vão mudar mais radicalmente ainda com a entrada da computação quântica. Ora, isso nos põe dois desafios. Eu tenho certeza que, à medida que eu fui falando, todo mundo deve ter pensado, bom, o Brasil, como é que vai se dar num mundo desses de grandes transformações científicas? Bom, uma das características dessa mudança é que ela está fazendo um pouco de tábula rasa do conhecimento convencional no mundo inteiro. E, na verdade, hoje nós atravessamos uma fronteira que nos torna mais ou menos semelhantes. Todos nós podemos adquirir capacidades para lidar com esse novo mundo. Um exemplo assim fácil na indústria automotiva. A indústria automotiva do motor a combustão, ela representava uma barreira à entrada de novos produtores monumental. Só mesmo países como a Coreia conseguiram entrar nesse mercado para valer dentro do motor a combustão. O motor elétrico, que vai substituir o motor de combustão, eu diria, a partir de 2025, a gente já não vai ver mais praticamente automóvel a combustão sendo produzido, nem ônibus, nem caminhão. Praticamente não tem barreiras à entrada. É um produto que está aberto a qualquer um, tanto que a empresa mais competitiva nesse setor é uma empresa recém-criada nos Estados Unidos chamada Tesla, que está forçando a BMW, a Volkswagen, a GM, todas as tradicionais, a correrem mais rápido para conseguir produzir um carro semelhante ao da Tesla. Portanto, quer dizer, o Brasil poderia realizar o seu sonho de industrialização produzindo automóveis se tivesse incentivado o carro elétrico, os veículos elétricos. A China hoje é uma grande produtora, está produzindo os primeiros caminhões elétricos e ônibus elétricos competitivos no mundo. Então, e por outro lado, é claro que nós temos que nos preocupar com o fato de que essas mudanças são muito velozes, são muito rápidas.
Isso está acontecendo de uma forma vertiginosa. E mais, quer dizer, não é só que no laboratório as descobertas estão sendo feitas mais rapidamente, é que a distância entre o laboratório e a vida cotidiana foi encurtada dramaticamente. Hoje, uma descoberta científica se transforma em produtos muito rapidamente e chegam no nosso celular, no nosso tablet, na nossa geladeira, vai penetrando o nosso cotidiano de uma forma tão insidiosa que nós não percebemos que está revolucionando a nossa vida. Só quando um dia alguém pega... Você lembra quando a gente não tinha celular? É que as pessoas se dão conta que as que nasceram na época da telefonia fixa, da convencional, é que dizem, nossa, mas era... A minha neta, por exemplo, uma vez eu fui contar isso para ela e disse assim, mas como é que vocês falavam? Não é? Porque realmente o conceito de falar mudou radicalmente. Como mudou o conceito de privacidade? Eu tenho uma amiga socióloga nos Estados Unidos, de Harvard, que estuda privacidade de adolescentes, e eu perguntei a ela, vem cá, e essa coisa da privacidade, da invasão da privacidade nas redes e tal? Ela disse, olha, os adolescentes continuam tendo o seu conceito de privacidade, só que é totalmente diferente. Eles compartilham coisas que os deixariam corados de compartilhar, até em família. Mas eles têm um núcleo, um nicho da vida deles que eles não compartilham, que só, então, as pessoas muito de confiança, porque esse é o núcleo da privacidade. E é claro que quando acontece esse tipo de mudança muito vertiginosa, bate uma enorme insegurança nas pessoas. Nós vivemos a era do medo, um medo de alguma coisa que está nos acontecendo que nós não percebemos muito bem o que é. E a nossa reação a nossa reação a esse medo, a esse desconhecido, é fuga para a religião, raiva e manifestações espontâneas de raiva, de negação, de protesto, quebra coisas, vai para a rua, bota fogo, desespero, né? Aumenta o suicídio de adolescentes. O terreno ficou completamente móvel, ele ficou completamente, realmente líquido, como diz o sociólogo Zygmunt Bauman. E começam a surgir várias situações sociais, várias categorias sociais, várias profissões que não estão codificadas. Motorista de Uber, né? Várias coisas não estão codificadas. E essas pessoas não são passíveis de terem cobertura da rede social de proteção em lugar nenhum do mundo a convencional. Então, essas pessoas se sentem totalmente por conta própria, ao léu, né, entregues à sua própria sorte, porque todo o sistema de proteção social, mesmo das social-democracias, mesmo dos países mais progressistas, não cobre as novas situações. E não sabem como cobrir as novas situações. Por outro lado, os partidos políticos, os sistemas convencionais de representação, sindicatos, etc., nem veem essas pessoas, porque eles estão acostumados com a sua audiência, a sua clientela tradicional. Então, essas pessoas também não têm representação. E isso cria um desafio portentoso para a democracia representativa. Nós estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro. É um momento que eu brinco com os jovens quando eu vou falar com eles, é um momento gótico. Sabe, é um momento assim meio Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, porque tudo tem uma certa ambivalência, tudo tem mal e bem. Tudo é o que nós não sabemos, nós não conhecíamos. Tudo é diferente. Então, as redes transmitem ódio, difamação, não é? Ao mesmo tempo, elas são hoje o principal conduto de informação, de troca de informação científica, de informação relevante, política, social. O ambiente cibernético, a websfera das redes, cria espaço para a construção de identidades de pessoas que não encontravam a sua identidade no mundo real. Eu tenho um exemplo muito engraçado. Eu falei isso uma vez numa palestra no UFRJ e uma moça, no final, levantou o dedo e disse assim, eu sou um exemplo dessa identidade construída
que você está falando. Eu disse, como assim? Eu disse, eu coleciono pinguim de geladeira. E todo mundo acha cafona. Eu sofria bullying por causa dos meus pinguins de geladeira. E agora eu faço parte de uma comunidade de 372 pessoas que colecionam pinguins de geladeira no mundo inteiro. A gente troca. Acabei de receber um pinguim matrioshka da Rússia e tal. De fato, é um espaço onde você constrói uma identidade com a possibilidade de autoestima. Você deixa de ser o diferente, a diferente, o esdrúxulo, e passa a ter ali um convívio com comuns, com pares, com pessoas que são como você. Como vai se resolver isso? É uma coisa que vai se resolver no caminho, e as pessoas vão descobrindo como controlar esses processos. Bom, como é que fica um país como o Brasil, nesse turbilhão de mudanças, com a educação que nós temos, com um sistema de desigualdade da magnitude com que nós temos? Como é que um país desses pode navegar o oceano de escolhas que terão que ser feitas hoje e nos próximos anos para poder ser parte efetiva, realizada desse novo mundo, desse futuro? São águas nunca antes navegadas, são águas novas, né? São oceanos a desbravar. Para isso, a gente precisa de uma certa competência generalizada, né, na sociedade. Quando eu comecei a pensar o Brasil em 2050, eu disse, bom, evidentemente eu não vou consultar minha bola de cristal, porque ela é linear. Ela vai me dizer que o Brasil em 50 vai ser mais ou menos o que nós somos, maior, 30 anos depois. Bom, não vai ser assim. Com certeza, o mundo não é mais linear. Nunca foi, mas agora ele não é mais linear mesmo. Não há a menor possibilidade de qualquer entidade, país, pessoa, tecnologia, qualquer coisa, ser daqui a 30 anos mais ou menos o que é hoje, com algumas modificações incrementais, um crescimento. Isso não vai existir. O computador quântico pode. O computador quântico pode. Essa perspectiva de uma mudança desse modo radical, ela nos leva para o terreno da ficção, né? Porque nada será como é hoje. Mas se a gente pensar a nossa própria vida, o nosso presente há 20, 10 anos atrás, ele tinha muito mais do nosso passado do que o nosso presente hoje. O nosso presente hoje praticamente não tem nada do nosso passado recente. O nosso passado recente foi muito rapidamente superado. Ele tem muito futuro. E o futuro que a gente não consegue discernir muito bem, porque são fragmentos do que será, né? Então, a uberização, né, o computador quântico que conseguiu fazer um cálculo, mas ainda não é uma realidade completa. Ninguém pode dizer o seguinte, não, toda a computação vai ser quântica daqui até o final do século. Pode nem ser, né? Quer dizer, eu me lembro da quantidade de previsões que fizeram a respeito do Xerox e do fax, e que foram rapidamente superadas por uma outra tecnologia para a qual ninguém estava olhando, né? Então, não é assim. Bom, para pensar o Brasil em 2050, nós temos que saber, nós temos que levar, enfim, precisa de algumas premissas. E as minhas não são premissas nem muito boas, nem muito ruins. Primeiro é que nós estávamos atrasados já há algum tempo, quando entramos nesse experimento de retrocesso programado, né, de obsolescência desejada, que é o governo Bolsonaro. Então, nós estamos tentando experimentar um retrocesso generalizado nos comportamentos, nas atitudes, nas relações geopolíticas, etc., com um enorme desprezo pelas questões fundamentais do país, que não estão resolvidas e persistirão sem solução durante esse governo, que são educação, saúde, como incorporar a parte da população não incorporada a uma vida de bem-estar e de oportunidade de progresso pessoal e coletivo, né? Nós tivemos um aumento
um aumento, uma ressurgência do aumento da desigualdade recentemente. Perdemos muito capital físico na saúde, na educação, né, em áreas críticas, essenciais para a nossa vida futura. E parte desse capital físico continua sendo desmontado pelo governo deliberadamente. Exemplo disso é esse acidente de petróleo no Nordeste, que o governo não sabe o que fazer, porque ele desmontou duas coisas que continham a memória do que fazer num caso desses, né? A cúpula do IBAMA, que sabia lidar com essa questão do petróleo, porque já tinha lidado com outros acidentes anteriores, não tão graves, mas não irrelevantes também, e nunca leu, nem se deu conta da existência do plano de contingência, que tinha um comitê que organizava e coordenava toda a ação da Marinha, da Aeronáutica, do IBAMA, da Petrobras, dos departamentos universitários que se dedicam ao petróleo, etc., para agir em conjunto na remediação do acidente. Desmontaram, o comitê foi anulado, foi rejeitado pelo Bolsonaro numa canetada em que ele rejeitou centenas de comitês ao mesmo tempo, porque era tudo participação da sociedade civil na visão dele, e participação da sociedade civil é uma questão ideológica da esquerda. Quebrou tudo, acabou com tudo, e aí não tem memória, não tem a capacidade de intervenção num acidente desse. Então, para pensar o futuro, a minha única possibilidade, para não ser rigorosamente muito pessimista, é partir do princípio de que isso é um experimento que não vai dar certo, que é temporário, e depois desse experimento nós teremos visto que nem retroceder nós podemos muito bem, porque o retrocesso encontra barreiras impossíveis hoje no país e no mundo. Então, normalmente, o que a gente está vendo é que há um refluxo dessas tentativas, mas de retorno a um passado idealizado, que também, na verdade, nunca existiu. E tem uma chave, tem uma coisa que me persegue desde que eu li isso quando estudante, que me persegue sistematicamente toda vez que me pedem para falar sobre o Brasil, que é o título de um livro de um historiador alemão sobre o salto da Alemanha, quando ela se tornou um país com o potencial de desenvolvimento que ela tem, que ela realizou, que chama-se As Vantagens do Atraso. E a tese da vantagem do atraso é a seguinte, é que nos momentos de grande transformação tecnológica, se você ficou atrasado e tentar construir o seu futuro com base na tecnologia de última geração que está sendo superada, você será um grande país atrasado. Porque né, quer dizer, a primeira vez que eu pensei nisso foi no governo militar, quando eles fizeram o segundo PND, o segundo Plano de Desenvolvimento, que tinha um investimento brutal na expansão da infraestrutura de telefonia fixa, de telefonia analógica. Se a gente tivesse gasto aquele dinheiro todo, tivesse cumprido o plano de universalizar o uso da telefonia tradicional, nós teríamos assim uma grande infraestrutura que não servia para nada, porque o mundo já estaria na telefonia celular. Então, essa ideia da vantagem do atraso é uma ideia revolucionária, porque a gente ao invés de tentar se atualizar, a gente tem que buscar a primeira tecnologia próxima do novo mundo, do novo patamar. E isso é possível de fazer, vários países já fizeram, e eu acho que o Brasil está pronto para fazer isso. O Brasil tem hoje várias desvantagens se ele tentar se atualizar, para usar uma expressão americana, catch up. Se ele tentar fazer isso, ele vai pegar os modelos dos países que os países estão abandonando a pele da última geração do mundo analógico para nada. Então, nós podemos, com as novas tecnologias, pensar em ousar na educação, na saúde e no conjunto de ideias para o país. Mas ele não tem só desvantagens. O Brasil tem muitas vantagens. Eu estava falando aqui do nosso atraso, né? Mas esse nosso atraso, ele não é um atraso
generalizado. O Brasil, a vida inteira, toda a sua história, estou fazendo uma ousadia aqui diante de vários historiadores, mas, enfim, um certo exagero de retórica. Ele sempre teve ilhas de contemporaneidade com os polos mais avançados do mundo. E o Brasil tem isso hoje. O Brasil não está fora de nenhuma desses grandes avanços, dessas grandes transformações que estão acontecendo no mundo. Ele tem gente de nanotecnologia, ele tem gente de computação quântica, tem pessoas pensando as várias modalidades de mudanças que tem. Gente de muito boa qualidade que faz parte das redes globais de pesquisa científica e tecnológica, que é a outra característica. Não existe mais o pesquisador solitário, isolado. Hoje, um artigo científico tem, no mínimo, 20 autores de, no mínimo, 8 países diferentes. E, na média, muito mais do que isso. Então, o mundo trabalha já em rede e a ciência, em todos os países, já se enredou nessa rede. Então, nós temos polos de avanço, de criação, de inovação, de conhecimento novo em várias partes do Brasil. E com uma característica, ao contrário de outras épocas, em que isso só era verdade para centros como Rio, São Paulo, Belo Horizonte e alguns poucos outros, hoje isso acontece no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem ilhas de excelência em várias áreas. Isso foi permitido pelo avanço da tecnologia digital e da tecnologia em rede. Nós temos gente muito talentosa. O Brasil, na minha opinião, é o país que mais desperdiça talento no mundo. Eu fico impressionado, eu viajo muito pelo Brasil, pelo interior do Brasil, porque gosto e porque preciso. E eu sempre encontro algum grupo muito criativo, fazendo coisas que a maior parte das pessoas que estão nos centros do Rio de São Paulo não estão fazendo. Recentemente eu vi no interior, uma cidadezinha minúscula lá do interior de Minas Gerais, um grupo de jovens, seus 17, 18 anos, às 11 horas da noite, digitando freneticamente num computador. Um digitava e os outros ficavam em volta. Era um grupo de meninos e meninas, e estavam assim empolgadíssimos às 11 horas da noite. Aí eu falei, posso interromper lá? Disse, pode. Aí eu falei, o que vocês estão fazendo? Disse, não, é que nós fizemos uma linha de código de um programa, de um aplicativo, que foi campeão de download no mundo inteiro. Mas a gente sabe que ele não é o melhor, não é a melhor solução. Foi a que a gente conseguiu descobrir mais rapidamente. Então agora nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos construindo uma linha de código, não para ser o campeão de download da próxima vez, para ser o campeão de download depois do que vencer a gente. Quer dizer, é uma ideia de, né, quer dizer, encontrar numa coisa completamente virtual um estímulo suficiente para construir um desafio para a sua criatividade, para a sua competência. Provavelmente, eles, fora daquele grupo ali, não tem ninguém naquela cidade que entenda o que eles fazem. Eles devem achar, assim, aqueles meninos completamente malucos. Então, nós temos uma capacidade brutal de criatividade, de talento instalado no Brasil. Encontrei umas meninas lá no interior do Amazonas que estavam se preparando para participar da Olimpíada de Matemática. Quer dizer, é um fenômeno, né? E contando assim com o desprezo e as dificuldades de todo o sistema escolar e de apoio do país, né? Então, nós temos gente preparada e disposta a levar adiante um sonho de Brasil diferente de sermos um país do passado. E a gente pode dirigir esses recursos. Nós temos, do ponto de vista do ano 2050, quer dizer, do ponto de vista do século XXI, nós temos talvez um dos melhores aparatos de base para desenvolver uma nova economia, uma nova sociedade, um novo modo de vida, que é a nossa diversidade biológica. É o maior país megadiverso do mundo, são 8 os países megadiversos do mundo, o Brasil é o maior deles de diversidade biológica na Terra. A Indonésia bate a gente um pouquinho na aquática, na marítima, oceânica. Nós temos
uma diversidade dentro da diversidade, porque nós não temos só a diversidade biológica da Amazônia, nós temos a diversidade biológica da Amazônia, a diversidade biológica do Cerrado e a diversidade biológica da Mata Atlântica. E essa diversidade múltipla, essa diversidade dentro da diversidade, ela nos permite, por exemplo, tanto imaginar a possibilidade de nos socorrermos do Cerrado para que as nossas culturas possam suportar temperaturas médias mais elevadas do que elas naturalmente suportariam, porque o Cerrado tem espécies que conseguem sobreviver a extremos de temperaturas, da queimada à geada, e certas espécies que sobrevivem a isso. Então, esse trauma, esse estresse climático de temperatura pode ser retirado do DNA dessas espécies e trazido para o DNA de outras culturas para poder produzir. Nós temos ainda um estoque de água potável e usável invejável, é o maior de água líquida do mundo. Parece uma coisa meio boboca falar em água líquida, mas é que o Canadá tem mais água do que a gente, mas ela está toda congelada. E eles esperam que não degele muito rápido, porque senão inunda uma parte do Canadá. Então, a nossa água está líquida, está nos rios, está no lençol freático, está e se a gente parar de destruir a nossa água, a gente conseguirá ter um estoque de água extraordinário para nosso futuro. Então, se a gente pensar que o Brasil tem esse estoque de atrasos, tem, por outro lado, essas virtualidades todas e muito talento, eu não consigo ver exercício melhor para pensar o Brasil em 2050 do que trabalhar com o que a gente já tem, com os dados da nossa realidade, os dados maus e os dados bons da nossa realidade. Então, vou começar com os maus. É um país distópico, um pesadelo. Na verdade, eu uma vez aprendi a trabalhar com cenários com a Shell, que faz cenários para planejar as atividades dela o tempo todo. E ela faz isso desde a crise do petróleo dos anos 1970, quando as projeções lineares que apresentavam para eles não batiam com o que aconteceu na realidade, e a empresa quase quebrou. A partir daí, ela abandonou os estudos lineares e passou a fazer cenários, histórias a respeito do futuro possível. E uma das regras é, você, na verdade, precisa de ter duas histórias. Uma história de um lado e uma de outro, polares. Não precisa ser uma péssima e uma ótima, a maior parte das vezes é. E, com isso, se as pessoas e as empresas se preparam para lidar com esses polos extremos, elas são capazes de lidar com tudo que possa acontecer no intermédio. Então, usando essa ideia, eu resolvi fazer um pouquinho de ficção sobre o Brasil e construir 2 Brasis para 2050. Um país pária e uma potência. País o quê? Pária. O país pária é um país que consegue realizar o sonho de alguns que nos governam hoje de voltar para o passado, de ser um país atrasado em relação a tudo que é a tendência nova do mundo. Um país que salta de crise em crise, resolvendo no curto prazo, com improviso em improviso, e reformas episódicas, os seus problemas e, evidentemente, perdendo a noção do longo prazo, porque só olha para o curto prazo, só olha para o imediato. Um país que será mais brutal na violência, mais desigual, mais desprotegido, mas como ele sempre tem as suas ilhas de excelência, com uma elite pequena, se beneficiando de todos os benefícios globais. E que só permanece no Brasil, eventualmente, porque, na verdade, ela é dotada de toda a mobilidade que o novo mundo permite. Vai ter acesso a todas as novas tecnologias, a todos os luxos e confortos da vida do futuro. Ora, esse país não foi incapaz de cuidar da Amazônia. Não, foi incapaz, ele continuou queimando, desmatando e destruindo a Amazônia. Os últimos estudos que eu li sobre a Amazônia nos dão aí em torno de 20 anos no máximo. Não é para a gente começar a trabalhar a favor da Amazônia,
É para a gente parar hoje de destruir a Amazônia e começar a retificar uma parte da destruição, aí a Amazônia sobrevive. Mas já há indícios muito claros, científicos, concretos, de que a Amazônia está morrendo por causa do aumento da temperatura média. Há espécies que estão morrendo e que não estão renascendo, não se encontra mais mudas delas no solo amazônico. Ela está chegando mais ou menos no limite de absorção de gás carbônico, portanto, a partir de determinado momento, essas árvores começam a fenecer, porque não conseguem mais fazer a transformação. E o cenário que os cientistas fazem dessa Amazônia é de que ela se transformaria numa savana pobre, um cerrado com muito menos biodiversidade, muito menos água do que o cerrado nosso hoje tem. Então, há um ponto que ninguém sabe qual é, os cientistas não conseguem determinar, evidentemente, a partir do qual esse fenecer da Amazônia se torna irreversível. Não há nada mais que a gente possa fazer para conter esse processo de degradação. Então, ela ficaria uma savana pobre, com secas mais prolongadas. Evidentemente, as primeiras nações, os primeiros povos terão sido dizimados, não há mais índios. E a primeira grande bacia de água doce do mundo, do país, teria secado. Os grandes rios seriam filetes de água, ou rios de tamanho médio para pequeno. O agreste nordestino se transformaria num deserto completo. O cerrado desmatado também, e com isso a nossa segunda bacia estaria destruída de água doce, porque o cerrado é o manancial da segunda bacia brasileira. E as pessoas olham para o cerrado e só veem mato, só veem uma coisa para transformar em cultura de soja ou pasto, quando na verdade o cerrado é água. Estava contando agora há pouco que eu fui ao Parque Grande Sertão Veredas, e na porta do Parque Grande Sertão Veredas tem fazendas já sem água nenhuma, uma fazenda que aterrou uma vereda de 20 quilômetros. Destruiu toda a sua água, puxou a água do subsolo, que tinha no subsolo dela, e hoje ela quer invadir o parque para poder obter água para irrigar a sua soja. E eu vi os rios do Grande Sertão Veredas, os rios de Guimarães, todos lá, cristalinos, intocados, maravilhosos. Isso por conta de uma ação enlouquecida de uma mulher que gostava do livro e era ambientalista. Resolveu fazer o parque com o dinheiro da conversão de dívida da época dos militares, aquele dinheiro de conversão de dívida. Criou um fundo, uma fundação com esse dinheiro, conseguiu que usassem. Aliás, ele tinha uma cláusula que era para usar na questão ambiental já, e com isso essa ONG cuida do parque, que agora é um parque do IBAMA, mas ainda há um trabalho de parceria em que quem administra o parque é essa fundação. E com isso se preservou não só a paisagem do Romance, que de outra forma estaria perdida, né, como também o meio ambiente, né, toda a diversidade de água e as veredas, toda a riqueza do cerrado está ali muito bem preservada. Então, nós sairíamos de uma situação em que nós temos água tão abundante que a gente despreza a nossa água, trata ela mal, joga esgoto nela, não dá valor, para um país com problemas de água e com conflitos em torno da água, que é uma coisa que a gente nunca teve. Perderíamos a nossa capacidade de agropecuária, não seria mais suficiente sequer para abastecer o país e, portanto, nem pensar em produzir excedentes exportadores. Na educação e na saúde, as disparidades seriam imensas. Nós viveríamos um mundo dividido, um apartheid entre aqueles que têm acesso à tecnologia de alto custo, de alta tecnologia, e o resto, os miseráveis, que não têm acesso nem à escola, nem à medicina básica. Portanto, seríamos um país permanentemente à beira da convulsão social, uma arquitetura tétrica, né, uma bolha high-tech construída sobre um território povoado por gente miserável. E, evidentemente, uma situação dessa só pode se sustentar com níveis brutais de repressão. Portanto, é impossível imaginar
esse Brasil distópico como democracia. O que eu acho que esse exercício de pesadelo me deu foi o seguinte: isso é impossível. Eu duvido que o Brasil fique tanto tempo sendo isso. Certamente o Brasil terá mais uma das suas grandes rebeliões, uma das suas insurreições, e se livrará dessas péssimas escolhas. Eu duvido que aconteça. Mas é o que aconteceria se nós continuássemos com as escolhas insensatas que nós temos tomado hoje. Tem um pesadelo, tem um sonho, tem uma utopia. Olha, os mesmos estudos que mostram sobre a morte possível da Amazônia nos indicam um futuro glorioso para a Amazônia. Todas essas informações que eu coletei para poder fazer esse pesadelo contém também informações suficientes para construir o sonho. Portanto, de fato, do ponto de vista das condições concretas, das condições materiais, das possibilidades, nós podemos claramente escolher entre o sonho e o pesadelo. E qual seria o sonho? Bom, seria um sonho de um país que seria uma biopotência mundial. Uma potência construída em torno da nova biologia e das outras tecnologias, porque desenvolve o seu talento e a sua capacidade. Esse país, com essa biodiversidade toda, pode ser um grande produtor de materiais, fármacos, alimentos, proteínas, milhares de coisas, algumas coisas que a gente não consegue nem pensar ainda, mas que a tecnologia consegue prever. Mantendo a floresta em pé. O climatologista Carlos Nobre começou um trabalho nesse sentido junto com a Marta Becker, do FRJ, que já faleceu, e eles construíram a ideia de uma Amazônia 4.0. O Carlos foi para o Instituto de Estudos Avançados da USP e lá encontrou um ambiente, um ecossistema propício ao avanço dessa ideia, né? Com contribuições do pessoal das áreas de ciência, do pessoal da área de economia, dos sociólogos, etc., e está construindo cada vez mais uma ideia, um projeto de uma Amazônia que vive da biodiversidade da sua floresta e do conhecimento tradicional dos primeiros povos, que sabem como curar doenças e fazer uma opção de coisas com as espécies que nós não conhecemos da floresta. Um dos problemas da gente desmatar e queimar florestas, tanto a Mata Atlântica, quanto o Cerrado, quanto a Amazônia, é que a gente é como se a gente pusesse fogo numa biblioteca de livros que nós ainda não lemos e que nunca mais seremos capazes de ler. Não há outras cópias, né? Então, tem lá uma opção de espécies que a gente não conhece, mas que os índios conhecem, que as pessoas, né? E isso é um estoque de conhecimento e de potencial de desenvolvimento tecnológico com a biotecnologia brutal. Então, nós poderíamos, de fato, transformar a Amazônia, para os 20 e poucos milhões de amazônidas, num centro de produção, num polo de produção de alta tecnologia. E não só de biotecnologia. Numa das minhas últimas incursões, eu descobri em Manaus um polo digital de gente muito capaz, muito interessada, muito estimulada, que produz tecnologia para exportação, tecnologia digital, produz aplicativos, né? Então, a Amazônia pode se transformar num polo desse tipo, o Cerrado pode se transformar num polo desse tipo. Quando eu visitei esse parque Grande Sertão Veredas, pela segunda vez, eu fui ver a história da favela, que é uma árvore que parece um flamboyant, mas é um flamboyant do Cerrado, né? Cheio de espinhos, agreste, e que dá um favo, igual ao favo do flamboyant, e a semente dessa fava tem o principal agente do remédio mais utilizado para evitar AVC no mundo. A Merck, o laboratório alemão, vem ao Cerrado, compra dos produtores
a favela e leva para produzir esse remédio lá e a gente importa o remédio. No começo, o que eles faziam? Como tem muito espinho, eles iam e cortavam a favela. Eles cortavam a árvore, porque aí depois eles começavam a desbastar e conseguiam tirar a fava sem se espetar. Aí essa fundação, essa ONG que cuida do parque, chamou a MEC e disse, olha, vamos fazer o seguinte, tem luva que protege do espinho, agora a gente tem que ensinar eles a colher, porque senão a favela vai acabar. E aí não tem mais o seu princípio ativo. Então, fizeram um acordo, aumentaram o valor pago a esses extrativistas, mas continuam sendo extrativistas, quando, na verdade, podiam ser parte de um polo de desenvolvimento de fármacos, de uma biofarmácia de alto valor agregado, né? Então, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado e o Agreste podem ser polos de desenvolvimento desse Brasil para o ano 2050. O Agreste, a parte do Agreste que já é muito desertificada, pode ser uma grande central de produção de energia solar e eólica, gerando renda para os produtores. Eu fui numa fazenda, num sítio de um homem muito humilde que permitiu que a empresa de geração eólica espetasse 2 torres no terreno dele. E aí ele recebe uma renda com essas 2 torres. Com essa renda, ele conseguiu pagar a faculdade aqui no Centro-Sul de medicina para a filha dele. E, ao mesmo tempo, ele consegue investir na melhoria da produção agrícola dele. Então, ele está vivendo do ar de uma forma extraordinariamente positiva. Então, é possível fazer isso e aumentar a renda, diminuir a desigualdade da população no Cerrado. A despoluição dos rios, que o Tâmisa foi despoluído, hoje se pesca no Tâmisa, dentro de Londres. A China está começando a despoluir os seus rios, porque ela não tem água. Toda a água dela é poluída, embora ela tenha grandes rios mortos. E a despoluição da água nos permite também recuperar matas, fazer matas ciliares e, com isso, aumentar o nosso estoque de biodiversidade e evitar esse processo de morte da floresta amazônica, que pode ser que exista também similar para o Cerrado e para a Mata Atlântica, só que não foi estudado. Eu diria que, no mínimo, 3 grandes polos de desenvolvimento neurocientífico o Brasil de 2050 teria nesse sonho. E há vários hubs, vários nódulos de desenvolvimento científico e tecnológico hoje no Brasil, que já estão produzindo startups. Um deles é o de Manaus, está produzindo empresas emergentes de gente jovem, que praticamente não, totalmente desconhecida do Brasil e que tem clientes no exterior e que, portanto, fatura em dólar. Hoje, pelo menos do que eu conheço, eu listei aqui para contar, o Porto Digital de Recife é um polo extraordinário de desenvolvimento científico e tecnológico lá, em conexão com a universidade e com empresas. Você faz coisas que a gente fica o tempo todo dizendo que devia ser feito. Precisa de conexão entre a universidade e a empresa para o desenvolvimento. Já existe, é só pegar o modelo que está dando certo e da mesma forma que você vai ao Colégio Pernambuco, em Recife, que é um colégio mais antigo que o Pedro II, é o colégio mais antigo do Brasil, e lá conversa com qualquer aluno do 2º ano ou do 3º e pergunta como é que é o dia deles, o programa do dia deles. O programa do dia deles é assim: eles têm as aulas, eles têm discussões no colégio a respeito do futuro, ou seja, eles não são como a maioria dos brasileiros que só olham o curto prazo, eles estão olhando para o futuro e para o futuro deles. E tem um momento em que eles vão fazer protagonismo. E o que é fazer protagonismo? É ir nas escolas que não têm o mesmo nível de desempenho da deles, para ajudar os alunos a elevar o seu desempenho e a pensar como eles estão pensando para frente, em longo prazo, etc. Então, temos o Porto Digital de Recife, o Bairro de São Pedro, em Belo Horizonte, o Parque Tecnológico São José dos Campos, que é espetacular, tem o INPE, tem a Embraer, tem ali um nódulo científico extraordinário. Os Centros de Referência de Tecnologia Inovadoras de Florianópolis,
o Polo Digital de Manaus. Esses eu conheço. E nesses, eu posso assegurar a vocês, o futuro está lá. Eles estão fazendo a mesma coisa que você encontra no Silicon Valley, nos Estados Unidos, e nas áreas de desenvolvimento mais avançadas, de desenvolvimento digital na Europa. Estão fazendo igualzinho, estão em conexão, não são diferentes. O que distingue esses polos brasileiros dos outros? Tem menos recursos e menos gente. Mas do ponto de vista de desempenho, de qualidade e de capacidade instalada, não tem nenhuma diferença com os outros polos. Evidentemente que esse país abandonou o petróleo aí por volta de 2025, 2030, né? Passou a usar as suas fontes de energia mais limpa e mais abundantes e mais baratas, solar, eólica, biomassa. Essas transformações, elas têm uma característica interessante, que é a seguinte: elas são transformações que levam à descentralização. Elas levam a unidades menores autossuficientes. A energia solar, por exemplo, a geração distribuída, é um projeto individual, quer dizer, cada um põe a placa solar na sua casa, gera a sua eletricidade e devolve o excedente para a companhia elétrica, que desvia essa eletricidade para as empresas. Todo esse processo hoje é um processo que prescinde de alta centralização e que, na verdade, é contrário sistemas muito centralizados se desempenham mal nesse modelo. Então, é um país com muito menos Brasília na vida dos cidadãos e muito mais a cidade. Uma das características que nós já estamos percebendo na globalização, no processo de globalização, é que a vítima do processo de globalização é o Estado Nacional. É essa unidade meio fictícia que se sustenta num pacto meio atravessado entre os cidadãos. Mas as cidades são extraordinariamente valorizadas no processo de globalização. E a interação entre as cidades é hoje muito mais interessante e criativa do que a interação entre os países. Tem uma organização chamada C40, que reúne as cidades que estão buscando sustentabilidade. Eles discutem coisas muito mais interessantes do que as reuniões do G20. E muito mais próximas da nossa vida de cidadãos, né? Então, é um país que será descentralizado e um país em que a democracia, aí sim, é muito viável, porque é um país que tem mais educação, menos desigualdade e muita autoestima, porque é um dos países grandes do mundo que deu certo, esse Brasil de 2050. Essa potência bioeconômica vai acabar com a ideia de que o Brasil tem polos desenvolvidos e polos subdesenvolvidos. Finalmente, a gente consegue ter uma forma de acabar com os dois Brasis. E muita economia criativa. A economia criativa, ela hoje é praticamente toda a economia. Porque a parte produtiva da economia, e eu fico muito espantado quando as pessoas dizem, não, o Brasil está se desindustrializando. O mundo todo está se desindustrializando. E vai se desindustrializar mais. Porque com as impressoras de 3D e as impressoras 4D, você não vai precisar de fábrica. E com os robôs e a inteligência artificial, você não vai precisar de fábrica. Portanto, a ideia da indústria manufatureira é uma ideia que está prestes a desaparecer da história futura da humanidade. Então, não é uma questão de se desindustrializar ou industrializar, é uma questão de saber fazer as coisas que vão ser as geradoras de valor, né? Aí sim, usar o talento para o design, o chamado soft power, que é a capacidade cultural, variação cultural, circulação de ideias, participação dos nódulos científicos e tecnológicos, participação da geração artística e cultural do mundo. Isso é a fonte de valor, né, do mundo futuro. E o Brasil tem uma enorme capacidade de fazer isso, né? O Brasil já deu demonstrações disso no passado e está testando agora a resistência, não vou usar a palavra resiliência, Zé, isso é uma homenagem, tá? A resistência desse estoque criativo que a gente tem
diante dessa investida governamental para nos destruir, para acabar com ela. E eu diria que nós vamos ver que o lado criativo, talentoso, libertário do Brasil é muito mais forte, muito mais resistente. Então, isso evidentemente é ficção. O Brasil não vai ser nem um pária, nem uma biopotência desse tipo. Mas o Brasil vai ser alguma coisa entre essas coisas, né? Mas como é que a gente consegue produzir uma vontade coletiva, um movimento na direção daquilo que nós queremos? A gente tem que ter uma imagem do que nós sonhamos para o país. Nós perdemos essa capacidade de sonhar o país. A minha geração sonhou um país. Foi derrotada nesse sonho e depois ela viu o seu sonho começar a ser realizado. Assim, muito modestamente parecido com a República de Weimar, que foi destruída, né, foi derrotada, mas na verdade foi a Weimar que reconstruiu a Alemanha. Não foram os inimigos de Weimar. Então, eu diria que temos uma boa chance de sonhar um país. E como é que sonha um país? Sonha assim, são ficções. A gente precisa de ter uma noção do pesadelo a evitar e do sonho a desejar, do que é possível sonhar. E é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países que pode sonhar muito. Ele tem muito potencial. E eu não creio na ideia corriqueira de que nós somos um país que escolhe mal as coisas. Quando nos é dada a possibilidade de escolher, nós escolhemos muito bem. Eu acho que tem dois exemplos muito claros dessas escolhas coletivas do Brasil recente que nós não devemos menosprezar. O único plano de estabilização monetária que deu certo no Brasil foi o Plano Real, porque ele era uma escolha da população. Se a população não optasse, não escolhesse a nova moeda e a estabilidade, ela não aconteceria. Ela não era um decreto do presidente dizendo que os preços estão congelados, agora você só pode cobrar tanto. Não era nada disso. É o seguinte, você vai fazer aqui uma transição de uma moeda ruim para uma moeda boa, e quem vai fazer a transição é você. Escapou das mãos do governo. E o Brasil escolheu bem. A outra escolha é que o Brasil escolheu sair do regime militar e da ditadura, lutou contra ela, resistiu e construiu o caminho de uma constituinte que foi muito bem sucedida. A ideia de que nós fizemos uma constituinte olhando pelo retrovisor é ruim, ela não é verdadeira, totalmente verdadeira. Tem uma parte da constituinte que não foi, que não estava atualizada com as mudanças do presente, do futuro próximo. Mas ela construiu um arcabouço institucional que está resistindo a muita brutalidade. Nós conseguimos produzir um quadro institucional para o Brasil com a Constituinte de 88 muito robusto. Está agora sofrendo o seu pior teste, mas está resistindo. Está resistindo e eu diria que esse espírito constituinte vai prevalecer. Nós não vamos retroceder. Então, olhando assim, ficcionalmente, Zé Murilo, eu diria o seguinte, que o Brasil de 2050 é um Brasil possível de melhor qualidade do que aquele que a gente vê hoje nos editoriais da imprensa e nas discussões das ruas. Porque aí a gente fica muito contaminado pelo dia a dia, mas quando a gente olha os caminhos de futuro que o Brasil tem, eu diria que ele não é um país do futuro, ele é o país que tem as condições de realizar hoje um futuro grandioso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, e sobretudo para essa pequena injeção de otimismo. Se tivéssemos mais tempo, eu ia te perguntar como é que o presidencialismo de coalizão nos pode levar a uma dessas duas alternativas. Mas, de qualquer maneira, agradeço muito
as outras apresentações foram menos otimistas do que a sua, mas esse tema político, em algum momento, talvez a gente pudesse chamar aqui de novo para enfrentar. Como é que com um país que tem democraticamente, do ponto de vista da franquia eleitoral, é um dos mais avançados do mundo, e aqui quase até 16 anos pessoas podem votar, e que toda essa população que está marginalizada, né, que são milhões e milhões e milhões, isso não consegue produzir um sistema representativo que leve à tomada de decisões que atendam a essas. Esse é um grande enigma que talvez a sua discussão sobre o presidencialismo de coalizão talvez ajudasse a entender. De qualquer maneira, né, você fez também uma coisa importante, que é ligar, né, o futuro do Brasil também é um futuro que não é mundial, digamos assim, internacional. Que essa variável é importante que a gente também leve em consideração, e não podemos olhar para o umbigo, né, só nessa situação. Muito obrigado, Sérgio, pela sua palestra, e anuncio as próximas palestras. Na próxima, dia 31, quinta-feira, 17h30, é a última palestra deste ciclo. Se chama Horizontes da Literatura Brasileira, Cenários para 2050, a ser pronunciada a conferência pelo escritor Rodrigo Lacerda. No dia 29, na terça-feira, haverá o seminário Brasil-Brasis, com a coordenação do acadêmico Domingos Proença Filho, e convite feito por mim, que será um tema muito parecido com esse nosso aqui, porque as duas coisas vão se fundir, na realidade. Brasil, país sem futuro, em que vão falar o Armando Castelar, nós vamos ver de novo também na parte de ambiente, e Júlio Ludemir, que tem muita experiência com movimentos populares, etc., que pode nos dar uma visão da perspectiva destes grupos. Eu creio que é isso. Bom, é isso para a próxima semana. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.